Olá pessoal, tudo bem com vocês? Shabbat Shalom a todos os da comunidade Binei Noa Brasil. Então hoje eu vou fazer um pouquinho diferente das nossas aulas e vou colocar aqui para vocês algumas perguntas que são me feitas no privado. Então, como é o objetivo do nosso grupo, eu vou respondê-las de forma clara e objetiva e de forma mais simples possível. Esse é o objetivo dos nossos estudos aqui. Visto que há estudos por aí bem profundos, né, que entram nos emaranhados da questão. Então, nosso objetivo aqui não é esse, né? É trazer aos nossos jovens uma explicação bem clara e básica do assunto, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre uma pergunta recorrente. Professora, de onde vêm as 7 leis noéticas? Então, como é que elas surgiram? Então, o nosso Rav, ele tem no canal do Binei Noa postado estudo sobre isso. E nos informa a seguinte forma, que todas as vezes que os nossos sábios, eles param para estudar, eles estudam letra por letra, versículo por versículo, daquela determinada ordenança, né? Então, chegou-se à conclusão de que as 7 leis iniciou-se no Jardim do Éden com Adão. Então, Adão foi o primeiro receptor das 7 leis. Quando o Eterno, bendito seja, colocou ele lá no jardim e proibiu ele de comer a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Adão fez? Adão foi lá e comeu dessa árvore, né? Neste momento foi gerada uma desobediência. E nós sabemos que todas as vezes que é gerada uma desobediência, nós necessitamos fazer uma retificação. Nós necessitamos corrigir de certa forma este erro. Então Adão foi lá, comeu do fruto e para consertar esse erro, né, da desobediência, foi-nos instituído as 7 leis de Noé a toda a humanidade, visto que todos somos descendentes de Adão, não é isso? Nós partimos do pressuposto que na linha criadora, Deus é o criador de todas as coisas e nós somos criaturas. E Adão e Eva foram as primeiras criaturas. Então, eles erraram e necessitaram fazer a correção desse erro. E aí surgiram, através de um versículo de Gênesis, né, análise, que é aquele versículo de todas as árvores que comerás. Os nossos sábios pegaram esse versículo, analisaram e colocaram significado neles e foi gerado assim as 7 leis noéticas, ou as 7 leis de Noé. Então Adão retifica o erro de comer da árvore do conhecimento, exercendo praticamente as 7 leis de Noé. Mas por que é chamada as 7 leis de Noé? Porque Adão foi o receptor dessas 7 leis. E aí houve o caminho da humanidade. A humanidade foi caminhando, até que o Eterno, bendito seja, resolveu destruir a terra novamente com água, que foram as águas do dilúvio. Neste momento, toda a humanidade foi destruída novamente, né? Sobrando quem? Adão, sobrando Noé. E Noé teve toda aquela história do dilúvio, ele ficou preso na arca, né? Por 40 dias e 40 noites. E quando ele saiu dessa arca, ele perguntou ao Eterno: e agora? O que eu faço? Então, em determinado momento, que a nossa Torá nos fala, o Eterno disse a ele: continue a cumprir as 7 leis de Noé. Essas 7 leis, elas não são só 7 leis, elas possuem ramificações. Então, cada lei gera uma ramificação, fazendo assim 66 ramificações.
Essas ramificações são condutas que nós devemos ter para uma vida plena, para uma vida equilibrada, para uma vida proveitosa. Então, Noé, no dilúvio, repactuou com Deus essas 7 leis. E da onde surgem os judeus, né? Em toda essa história. Então, os judeus, eles caminhavam assim com Noé, com Adão, chegaram a Noé. Só que em determinado momento, no Monte Sinai, Moshe, o patriarca, foi chamado. E o patriarca, ele recebeu do Eterno uma tábua, né, contendo 10 mandamentos e 620 ramificações. Dentro das 620 ramificações, 7 são as ramificações do Binei Noa. Então, é como se a gente seguisse um caminho juntos e no Monte Sinai, esse caminho fosse paralelo e separado, tá? Os judeus receberam aqui os 10 mandamentos, que também contém as 7 leis, e os Binei Noa ficam aqui com as 7 leis noéticas. E aí nós caminhamos juntos, ombro a ombro com os judeus, não precisando cumprir os 620 ramificações dos judeus, simplesmente porque nós não somos judeus, nós não nascemos em Israel, né? Então nós cumprimos o que nos cabe, a porção que nos cabe no jardim do Éden, atribuído a Noé, repactuado por Noé, e também conduzindo ombro a ombro com os judeus. Então é como se o Eterno, no Monte Sinai, separasse os judeus, ok? Separasse eles como nação sacerdotal. Aí surge uma problemática, né? Que, então o judeu é especial? Não, não tem povo especial. Tem missões diferentes que se complementam. Então, os judeus, eles foram separados para trazer a santidade a esse mundo, através da sua devoção contínua à Torá, né? Os judeus praticantes, claro. Então, esses judeus, eles foram separados para como se fosse dar mais força a essa Torá, aos ensinamentos da Torá, tá? Então, não há importância maior ou menor. Somos todos importantes, somos todos criaturas do Eterno, somos todos chamados para a nossa missão, mas com funções diferentes, assim como é o corpo, né? Nós estamos aí estudando a Sukká. Então, a Sukká, ela também tem uma conotação de corpo. Nós temos a nossa Sukká. Então, a Sukká do judeu foi chamada a cumprir os 10 mandamentos, né? E os 620 preceitos. E nós, Binei Noas, fomos chamados para cumprir as 7 leis e as 66 ramificações. Se porventura conseguimos, com a graça de Hashem, a gente conseguir cumprir essas 7 leis, as 613 ramificações, de forma perfeita e agradável ao Eterno, e que a gente possa, assim, um dia, não sei, chegarmos à conclusão que podemos acrescentar, né? Aí a gente pode ir acrescentando as mitzvahs dos judeus à nossa vida. Mas no início nós devemos o quê? Nos preocupar em cumprir essas 7 leis, tá? Então espero que tenha ficado claro, né? Essa questão da onde surgiu as 7 leis e como elas surgiram e o determinado momento que houve uma separação paralela disso, tá bom? Então, não houve uma separação definitiva do povo, não, mas uma separação paralela. O Eterno, naquele devido momento, achou por bem separar a nação de Israel, a nação santa, para que cumprisse de forma mais reservada esses 10 mandamentos, que também estão contidos dentro das 7 leis. Então, nós não deixamos de cumprir nada, nós apenas focamos nas 7 leis, que são 66 ramificações,
e os judeus focam em mais ramificações. Por isso eles não trabalham, né? Eles têm essas mitzvahs muito grandes assim em relação à Torá, tá bom? Não é que não trabalham, né? Eles procuram colocar a Torá no cumprimento dos 620 ramificações, tá bom? Então essa aula tá aqui somente por WhatsApp, que foi uma pergunta feita no nosso grupo. Então eu espero ter respondido, e se houver alguma dúvida, podem colocar aqui no grupo que eu vou estar continuamente respondendo a todos vocês. Baruch Hashem.